E a gente abre o Jornal do Rio de hoje falando do bom momento que vive a capital fluminense quando o assunto é coronavírus. Por isso, o setor de turismo vem se animando para a retomada das atividades. A Rafaela Cascardo traz uma entrevista agora para a gente sobre essa expectativa. Oi, Yasmin. Oi, pessoal. Hoje eu estou com o vice-presidente do Sindicato Hotéis Rio, José Domingos Buzon, para conversar sobre a retomada do turismo aqui no Rio de Janeiro com as medidas de flexibilização da pandemia da Covid-19. Então, agradeço muito a sua participação, viu, José? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Bom, nessa semana a gente teve a queda da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial no Rio de Janeiro, em Búzios também. Eu começo perguntando, né? O senhor acredita que isso vai ajudar a fomentar o turismo no Rio de Janeiro ou de alguma forma pode até atrapalhar? Eu acredito que isso vai fomentar, porque é uma consequência da redução do número de mortes, do avanço da vacinação. A população quase toda da cidade do Rio de Janeiro está vacinada com a primeira dose, segunda dose bem avançada, o número de mortes reduziu bastante. Eu acho que isso vai incentivar as pessoas, porque a decisão governamental foi uma consequência do avanço enorme que nós tivemos aqui na cidade. Então, acho que as pessoas se sentirão seguras de vir para o Rio de Janeiro. Agora, a gente está no meio de um feriadão, né? Então, qual é a expectativa aí para esse feriado de terça-feira? Melhor do que o ano passado, certamente, né? O ano passado, a média desse feriadão foi na faixa de 45%. Quer dizer, com tarifas muito reduzidas, que reduziu bastante a receita do setor e também, em consequência, a quantidade de empregos que nós tínhamos naquela época. Hoje o cenário é completamente diferente. E o nosso marco que separou, que deu o pontapé inicial nessa recuperação mais intensa foi 7 de setembro, que foi o primeiro grande feriado que nós tivemos uma ocupação muito melhor. E esse feriado eu acho que está tendo um resultado significativo. Vamos ter na faixa de 85% ocupação média da cidade, e isso é quase o dobro que nós tivemos no ano passado. Agora, a gente já está aí chegando em novembro, de olho no final do ano, de olho no Réveillon, e a expectativa muito grande de todo mundo, né, em relação a essa data. A Prefeitura do Rio já disse que chegando aos 75% de população total vacinada, vai ter Réveillon sem restrição. E aí, qual é a expectativa de vocês para essa festa? Já tem algum número aí que o senhor possa adiantar para a gente de reservas para essa data? Eu acho que, quer dizer, o avançado da vacinação, da recuperação da cidade depois de 7 de setembro foi quando começou a ter um nível mais significativo de reserva para o Réveillon. A Prefeitura já confirmou que vai ter Réveillon e Carnaval e, como consequência do avanço da vacinação, redução de número de mortes, a estabilização da pandemia. Então, nós estamos bastante otimistas. Os números da reserva têm aumentado. Hoje, estamos estimando na faixa de 50% de reservas para o Réveillon. Quer dizer, eu acho que isso é um número muito bom em função do cenário que nós tivemos bem recente de pandemia agora. Fazendo um balanço desse ano agora de 2021 em relação ao ano passado, o que melhorou e quais foram os principais impactos, né, da pandemia para o setor de hotelaria aqui do Rio? Acho que a gente tem que fazer um retrospecto, né? Quer dizer, 2020 foi uma grande surpresa para todos, quer dizer, praticamente o setor parou, quer dizer, ocupação perto de 0%, quer dizer, quase nada. 90 hotéis em 2020 fecharam suas portas temporariamente e depois desse período, uns 10 definitivamente. E esse quadro começou a se reverter a partir de junho. Junho foi o começo da nossa recuperação, que foi lenta. E teve um marco de 7 de setembro, que para nós foi um marco muito importante, que a gente percebeu que nós estávamos retomando o setor, as pessoas estavam vindo para o Rio de Janeiro, confiando na melhora da vacinação. Em termos de faturamento, a gente está perto ali do que era antes da pandemia ou ainda tem aí um caminho para ser traçado? Nós temos um caminho, quer dizer, a ocupação recuperou, mas a diária média está lentamente melhorando. Nós temos que lembrar também que no período de 2020 e 2021 tivemos uma inflação mais ou menos de 10%, então nossa recuperação financeira ela está uns 30% abaixo de 2019. E acho que isso ao longo desses meses que faltam até dezembro, acho que poderá voltar a níveis de 2019 e acreditamos que a quantidade de empregos, quer dizer, o setor já voltou a contratar, quer dizer, já aumentou o seu nível de contratação
porque é importante, nós somos intensivos de mão de obra, isso é um grande diferencial do nosso setor, com certeza não é a nível de 2019, mas melhorou em relação ao início do ano, então, e nossa expectativa é que a contratação aumente até dezembro. A gente viu que o Carioca buscou fazer turismo pela própria cidade, né? E aí a gente percebeu um aumento de clientes em hotéis do próprio Rio de Janeiro, que iam para usar as estruturas do hotel, que muitas vezes, né, usavam o day use, foi muito popularizado agora durante a pandemia. E a gente pode dizer que esse perfil, esse novo perfil de clientes ajudou aí, contribuiu para que esses hotéis mantivessem, né, de pé. E existe um interesse em continuar, em fomentar esse tipo de turismo agora, mesmo após a pandemia, né, ir para frente? Nós acreditamos que sim. Tradicionalmente, o carioca nunca usou os hotéis. Apesar dos hotéis estarem localizados em praias, perto da praia, com instalações muito boas, com piscina, sauna, academia de ginástica, restaurante com uma excelente gastronomia, tradicionalmente o carioca não usava os hotéis como área de lazer, como área de descanso. Nessa pandemia, os hotéis incentivaram com tarifas bastante agressivas, até foi dado o apelido carinhoso de Carioquinha, tarifa Carioquinha, que fez com que os cariocas mesmo viessem descansar ou passar um final de semana a lazer nos hotéis. Então, isso foi incentivado pelos hotéis e o carioca aderiu a essa nova tendência. Para as próximas datas, Réveillon, Carnaval, para o verão, ainda é um perfil de turistas brasileiros que se espera, porque nos últimos meses foi assim que aconteceu, né? A maioria era de brasileiros. Para as próximas datas, ainda deve ser assim? Nós acreditamos que nas próximas, principalmente no Réveillon, 80%, 90% serão de brasileiros. O Carnaval, eu acho que deve ter um percentual maior de estrangeiros, porque já a pandemia provavelmente no final do ano estará mais finalizada, ou um pouco mais controlada em todos os países, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que são nossos públicos principais aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. Então acreditamos que até o final do ano, basicamente devem ser brasileiros, 80%, 90%. Carnaval, nossa expectativa, em função da moeda bastante valorizada e a pandemia muito mais tranquila, deve ter um público maior de estrangeiros. Bom, e é isso que a gente espera então, a retomada, né, do turismo aqui no Rio de Janeiro, a reocupação dos hotéis com a capacidade máxima permitida hoje. Eu agradeço muito a entrevista, viu? Eu conversei com o José Domingos Buzon, vice-presidente do Sindicato Hotéis Rio. Obrigada, José. Obrigado boa a noite. você. Boa noite. Eu volto com você, Yasmin.